Então já faz alguns anos que eu estudei libertarianismo, tá? Logo eu vou comentar o porquê, o que aconteceu, tá? Da minha trajetória. Mas basicamente o meu roteiro aqui eu vou falar brevemente o que é libertarianismo para mim, sobre a sua veracidade, tá? Sobre a sua insuficiência. Então eu vou defender aqui o ponto de que o libertarianismo é insuficiente em si mesmo, tá? Apesar de que eu acredito que ele seja verdadeiro. Aí eu acredito que o For vai concordar comigo, mas ele vai ter uma outra visão sobre isso. Depois eu vou falar um pouco de ética, um pouco sobre ética, que vai ser a origem, tá, dessa insuficiência do libertarianismo. E o último ponto é cristianismo, mas eu não acho que não vai dar tempo de falar hoje sobre cristianismo, mas basicamente, só para falar para vocês, né, a minha visão pessoal é que do libertarianismo eu fui caminhando até chegar no cristianismo e hoje vejo o cristianismo, o catolicismo como a resposta completa para a sociedade, para a vida de um homem, etc. Tá? Só para deixar isso claro. De motivação para essa minha fala, tá? São basicamente dois motivos. Um motivo pessoal, tá? Porque na minha vida, quando eu conheci o libertarianismo em meados de 2016, o libertarianismo ele fechou algumas portas para mim e foram portas importantes que tenham sido fechadas, como por exemplo o comunismo, o socialismo e o autoritarismo, tá? Que são coisas que, por mais que eu não sabia que eu defendia abertamente, explicitamente, tinha em algumas ideias minhas tinha um pouco disso, né? Como em toda pessoa que defende o Estado moderno, tem um pouco dessa questão ou socialista ou autoritária por baixo ali. E o libertarianismo fechou essas portas na minha vida e nunca mais eu abri elas, né? Então, digamos, posso dizer que eu superei isso, socialismo, comunismo, autoritarismo, esse tipo de coisa, tá? Então foram portas fechadas e portas que deveriam ter sido fechadas, foi bom isso, que o libertarianismo me trouxe. E ele também abriu algumas portas. E eu imagino que para a maioria dos libertários sérios, né, não estou falando aqui de libertim, essas portas tenham sido abertas também, tá? E a primeira delas, e a mais fundamental, que para mim é o porquê eu ser libertário, é a porta da busca pela verdade. O libertarianismo abriu uma porta na minha vida de procurar encontrar alguma verdade objetiva, absoluta, que eu possa carregar ao longo de toda a minha vida, que eu possa passar para os meus filhos, porque eu tenho a plena certeza e o pleno entendimento de que aquilo é verdadeiro e de que aquilo não vai mudar. Esse é um conceito, essa questão a ideia da verdade absoluta é uma coisa que eu não tinha antes do libertarianismo. Tá ali no ensino médio e tudo mais, nem pensava sobre isso. Mas o libertarianismo trouxe isso para mim. E também depois filosofia e cristianismo, né? Então aprofundei não, comecei a estudar sobre filosofia por causa do libertarianismo e depois cristianismo, tá? Então essa é a motivação pessoal para isso que eu tô falando aqui. E também tem os motivos intelectuais, que é compartilhar aquilo que eu venho aprendendo, tá? Boa noite, For, eu acho que ele já tá aqui com a gente. Se quiser entrar, sinta-se à vontade, tá? E também o segundo motivo intelectual é justamente trazer algumas velhas fontes. Eu já tava há Tá? tempo, só avisando, eu já tô aqui desde mais de 5 minutos, só que eu tava nos bastidores, eu não sabia como fazer, eu tava procurando por todo Ah, canto. tranquilo. Eu e tecnologia, duas coisas que não se misturam. Por isso que Sim, eu tô querendo voltar pro Mamaco. Mas diga aí. perfeito. Ah, só avisando, essa jornada do Sheffield aí, atesto e dou veracidade, porque eu estive presente como uma testemunha de boa parte dessa viagem, né? Os últimos anos nem tanto, No início tu mas tava lá presente, né? Todo dia tava lá, praticamente. te tretando. O Sheffield me deixava muito brabo, cara, porque o Sheffield falava as coisas e eu tinha que dar razão. Tu lembra Pá, o primeiro dia que eu entrei no CL lá? eu te chamei de animal. É, eu lembro. Querendo ou não, o ser humano é um animal, né, mas É verdade, né? Eu não preciso me ofender né? por isso. Aham. Não, Show. o Sheffield chegou, cara, tipo, um agradecimento que eu tenho que fazer pro Sheffield é que eu só defendo o que eu defendo hoje porque eu fui corrigido pelo Sheffield. Tipo, tá, eu posso também dizer, não vou entrar em detalhes, tu entra se tu quiser, mas eu também posso dizer que eu retruquei, que eu revidei e também corrigi um pouquinho. Então, É eu acho verdade. que a gente pegou e conseguiu
juntos nessa discussão, xingamentos gratuitos, mas na parceria, né? Porque Sim. é de ferro. Zoeiras sem fim, memes e imitações até mesmo um dos outros. A gente conseguiu progredir bastante. E isso que eu acho que falta, né? Hoje em dia no libertarianismo, todo mundo se ofende fácil, né? Parece até esquerdista, já notou? É. Não, esse Não. negócio de se ofender fácil aí não dá, né, cara? Uhum. Parte da amizade é poder se ofender livremente e dar risada, né? Isso aí. Sim, Desde que seja uma sim. ofensa comedida ali. Claro. É como eu brinco. Eu tenho a permissão de chamar qualquer amigo de corno, exceto os casados. Perfeito. Que tipo, não, daí tem que respeitar. Aham. O cara não Então tá namora, bom. é corno igual. Não namora porque tem medo do chifre. Mas segue aí, Sim. chifre, desculpa a intromissão, que eu tava Não, aqui tranquilo. Quando macaqueando. quiser falar também, eu vou agora. Essa primeira parte a gente pode fazer junto, né? Eu já acabei de falar Uhum, aqui a minha motivação para essas falas e também um breve resumo ali do que eu vou falar. E agora o primeiro ponto mesmo é o libertarianismo, né? E uhum, eu sempre, quando eu vou falar sobre esse assunto, eu sempre gosto de começar falando sobre o problema da ilha, que tem duas pessoas, uma árvore e uma fruta. E a quem cabe o direito de comer essa fruta. Tá? Esse é o problema que eu encontro solução no libertarianismo e uma solução verdadeira e necessária. Tá? E por que eu digo isso? Porque as pessoas que estão ali, elas podem escolher algumas alternativas para resolver esse problema de quem come a fruta, né? Então pode ser o caminho da agressão, da violência, e aí provavelmente o mais forte vai vencer, vai ficar com a fruta, certo? E existem alguns outros caminhos, como por exemplo, elas começarem a conversar. Mas não adianta qualquer conversa. Claro, conversa já é bom, mas se elas não procurarem um caminho racional, por meio de um método racional, por meio de uma argumentação, talvez a conversa não seja o suficiente. A gente pode passar a vida conversando e não encontrar um acordo se a gente ficar no reino da opinião. Porque a opinião cada um tem a sua, tá? Então, para esse problema, que é um problema real, tá? Por mais que, claro, a gente não tá numa ilha, a gente não tem só duas pessoas, a gente não tem uma fruta só, tu pode pegar esse problema e expandir ele para o mundo todo, tá? Ele é um problema real. Basicamente é o problema do recurso ser escasso, tá? Os recursos são uhum. escassos. Se aplica a qualquer coisa, pode ser uma fruta, pode ser um vegetal, pode ser um animal, É, né? Pode ser uma casa, pode ser direitos contratuais. Que se tu resolve da fruta, o resto é abstração. Esse é o sim. ponto. E aí entra a questão de hoje em dia, bom, vocês devem saber, hoje em dia eu sou católico, e aí entraria a questão da caridade. A caridade é uma virtude teologal, uma virtude que vem de Deus, digamos, acima da nossa natureza, é uma perfeição extra da nossa natureza, e a caridade poderia fazer com que eu desse a fruta para outra pessoa, caso eu visse que ela está necessitando muito daquela fruta, talvez mais que eu. Essa seria a ação ótima, a melhor ação possível. Eu dar a fruta para quem mais precisa. Acontece que isso não foge do problema. Por que não foge do problema? Porque para que eu dê a fruta para quem mais precisa, para que eu possa exercer a minha caridade, para que eu possa dar ato à minha virtude, porque a virtude ela é um hábito, eu posso passar a vida inteira sem poder dar algo para uma pessoa, por mais que eu tenha a virtude de dar coisas para as pessoas, se eu não tiver nada, certo? Então, o hábito ele precisa de certas condições para que ele ganhe ato, para que ele aconteça. Pois bem, eu só vou poder ser caridoso e dar essa fruta para quem precisa mais se eu administrar esta fruta. Dentro do libertarianismo, o nome disso vai ser que eu seja o proprietário da fruta, tá? Então, daí surge o libertarianismo para mim, frente a esse problema, tá? E aqui eu não sei o que é o libertarianismo, né, para dar alguma definição. Como eu disse para vocês, eu não sei mais se isso é meu, se isso é de algum livro, não me lembro de onde que eu tirei, mas é isso que o que é libertarianismo para mim hoje, né? Libertarianismo é justamente essa doutrina filosófica, esse conjunto de de ideias de que não é legítimo iniciar agressão contra pessoas pacíficas, porque as pessoas possuem um direito natural ou possuem um direito de propriedade sobre o seu corpo e aquilo que apropriam por apropriação original, certo? E o libertário, até onde eu entendo hoje em dia, ele deveria defender isso por causa da ética argumentativa
que demonstra que em qualquer argumentação deve-se pressupor que aquilo que se propõe como norma, como ética na argumentação, seja algo não conflituoso, que não propague a agressão, que a agressão não esteja contida ali dentro, tá? Então essa é uma condição que a gente carrega como libertários que defendem ética argumentativa e tudo mais, tá? Então, basicamente, a gente não coloca, até onde eu vejo, né? O For pode falar se quiser, o libertarianismo não tem como princípio, por exemplo, o PNA, né? O princípio de não agressão, porque ele não é um princípio propriamente dito, né? Mas a gente pode falar, sim, o libertarianismo, ele defende isso, a não agressão, mas isso é ancorado, tem um arcabouço argumentativo, certo? Onde ele repousa, que é o princípio da propriedade, que é o princípio de que as pessoas têm esse direito de não serem agredidas. Vide o método possível de justificar éticas, que é a argumentação. E a argumentação é por si, pela sua própria natureza, uma atividade não conflituosa, tá? Então, defender por meio da argumentação alguma norma universalizável aí que carregue dentro dela uma permissão de conflito, de agressão, seria uma contradição performativa. Aquilo que a gente diz que acontece quando uma pessoa defende uma proposição e o conteúdo dessa proposição contraria alguma condição que existe para que eu possa propor aquilo. Por exemplo, a proposição eu não existo. O conteúdo dessa proposição, eu não existo. O conteúdo, aquilo que isso significa na realidade, ele entra em contradição com uma condição que existe para que eu proponha essa proposição, que é a condição de que eu exista. Porque se eu não existir, eu não proponho nada, tá? Então é por aí. Não sei se quer adicionar alguma coisa aqui, For, sobre libertarianismo. Eu queria adicionar que assim, toda essa discussão que existe sobre ética argumentativa versus PNA, essas coisas, é uma discussão já antiga. Por exemplo, é mais velho que eu. O Hoppe pegou e propôs em 84 a ética argumentativa. O Hoppe, claro, ele já falava um pouquinho antes, em 82 ele já falava, mas ele propôs publicamente não lembro agora qual que era a revista, mas ele colocou em um artigo em uma revista e já tinha lançado os artigos. Existiu uma grande crítica e o próprio Hofbauer, depois de ler e pegar tudo a limpo, com o Walter Block pegando, introduzindo o assunto, tipo, amaciando o velho Hofbauer a teoria do aluno, ele pegou e admitiu que, tipo, não, a minha posição ética, no caso, a minha posição de tentar justificar a ética libertária era muito fraca comparada do Hoppe. E o Hoppe, o nome do artigo até se chama Beyond the Is and Out, que é tipo o problema até que o pessoal normalmente diz da guilhotina de Hume, né? Então ele dizendo assim, olha, o Hoppe não só ele superou meu argumento, no sentido que ele conseguiu pegar uma coisa irredutível para o argumento, como também ele resolveu ele falou lá, 2 ou 3 dos maiores problemas que tinha do argumento. Então, isso que eu acho que é uma coisa interessante do libertarianismo. O libertarianismo, as ideias libertárias, elas não são uma coisa estática. Elas se referem a uma coisa estática, mas elas não são uma coisa estática, no sentido que elas estão em uma certa evolução, um constante refino. E isso daí vai de professor a pupilo, né, de amigo a amigo, como a gente teve essa relação aí de um forçar o outro a adotar posições mais coerentes, né, com aquilo que se dizia defender. E essa questão eu vejo que não é analisada muitas vezes. O pessoal muitas vezes pensa assim, como o libertarianismo ele busca a verdade, então ele é imutável. Na verdade, não, ele é mutável, só que ele não muda, digamos, a ênfase sobre a verdade. O que é verdade que a gente já consegue reconhecer fica. O que está meio mal fundamentado, o que precisa de uma repaginação, ou como tu disse, princípio da não agressão. Não tem como ser princípio porque ele se escora sobre propriedade. O princípio é propriedade, não existe princípio derivado de princípio, né? Dentro do mesmo âmbito que seria o âmbito ético. Isso tudo aí se tornou uma questão que hoje em dia meio que se abandonou. A gente pegou tipo uma foto do libertarianismo, bateu uma foto daquela época, importou aqui para o Brasil, é isso, e muita gente não parece que não avança mais a teoria, né?